Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre a fotorrespiração. Como a gente já havia dito nas aulas anteriores, a enzima responsável pela assimilação de CO2, ou por catalisar a reação que insere a molécula de CO2 de ribulose 1,5-bifosfato é a rubisco. E se vocês bem lembram do nome da rubisco, o nome dessa enzima é ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase. Então, quando a rubisco opera como carboxilase, ela catalisa a reação de ligação do CO2 à ribulose 1,5-bifosfato, não é isso? Formando duas moléculas de 3-fosfoglicerato. E um dos produtos, do processo de fotossíntese é a liberação de oxigênio. Porém, em algumas condições, ou até mesmo em condições ótimas para a planta, a rubisco opera como oxigenase. E neste caso, o substrato da rubisco, ao invés de ser o CO2, passa a ser o oxigênio. E o produto dessa reação é o 2-fosfoglicolato, uma substância tóxica à planta e que inibe algumas enzimas e, portanto, tem que ser rapidamente metabolizado. E nessa situação, então, onde o 2-fosfoglicolato é formado em função da atividade oxigenase da rubisco, existe a perda de CO2. Daí, o nome fotorrespiração. Então, isso acontece quando a rubisco opera ou trabalha como oxigenase, certo? E ela funciona tanto como carboxilase quanto como oxigenase. E ela tem afinidade alta por oxigênio também. Então, esses ciclos acontecem. Esse ciclo é conhecido como ciclo de Calvin, Ciclo de Calvin-Benson, ou ciclo C3. Já o ciclo da fotorrespiração é conhecido como ciclo oxidativo fotossintético C2 do carbono. E a gente diz, inclusive, que esse é um ciclo parasítico. Por quê? Porque ele necessita tanto dos ATPs lá formados na fase fotoquímica, quanto a ribulose 1,5-bifosfato, que é regenerada no ciclo de Calvin. Então, para ele existir, ele precisa do ciclo C3, E essa fotorrespiração, ela vai ser aumentada ou vai ocorrer de forma mais ativa em certas condições ambientais, especialmente em condições de temperatura elevada, tá? Na fotorrespiração, então, a gente tem três organelas envolvidas. Então, as reações do processo de fotorrespiração ocorrem em três organelas. Além dos cloroplastos, são envolvidos peroxissomos e a mitocôndria. Tá? Na fotorrespiração, já comentou, o bisco, que é a ribulose 1,5-bifosfato carboxilase e oxigenase, trabalha ou opera como oxigenase e não como carboxilase. Este processo é um processo competitivo com a fotossíntese, porque o oxigênio e o gás carbônico, ou CO2, competem pelo mesmo sítio ativo da enzima rubisco. Tá? O ciclo C3, como eu já havia dito também, ele é capaz de operar independentemente, ou seja, ele não precisa do ciclo C2 ou do ciclo de fotorrespiração para existir. Porém, o ciclo C2 ele é parasítico. Ele precisa que o ciclo C3 opere ou funcione para supri-lo com ribulose 1,5-bifosfato. É uma dos substratos do processo. Em relação, então, à temperatura, ambientes com temperaturas elevadas, eles favorecem o aumento da fotorrespiração.
tá? Por quê? Porque temperaturas elevadas reduzem a relação de concentração CO2-O2 no estroma, certo? E aumenta proporcionalmente a disponibilidade de oxigênio para rubisco, o que faz com que esse processo seja aumentado, tá certo? Ele aumenta a atividade também aumenta também a atividade de oxigenase da rubisco, desculpe. Além disso, fecha em condição de temperatura elevada, a planta fecha os estômatos. A gente já comentou isso na parte de relações hídricas, né? O que reduz a absorção de CO2 e, consequentemente, a disponibilidade de CO2 dentro da planta. Tá certo? Então, não é à toa que plantas com metabolismo C3, depois nós vamos falar sobre metabolismo C4 e CAM, em condições ambientais de temperatura elevada, tendem a ser menos produtivas, porque uma parte daquele carbono que seria fixado via ciclo de Calvin e Benson passa a ser perdido pela fotorrespiração. E aí, graças a esse processo, dessas reações, né, de fotorrespiração, que elas, quando a rubisco opera como oxigenase, né, uma parte que seria perdida é recuperada, então recupera até 25% do carbono, né, que seria perdida ali pela fotorrespiração. Então, na verdade, de 25 a 30% do carbono é perdido, né, que poderia crescer. Recupera muito em condição de estresse, né, então acaba protegendo fotossistemas, não é isso? Utiliza a TPI-NAD sem que a fase fotoquímica pare, na condição de excesso de luz. E, além disso, essa etapa, né, esse processo, tem conexão com outras rotas metabólicas da planta, com intermediários de outras rotas metabólicas da planta. Tá? Então, assim, é um processo que atrapalha, especialmente em condições de temperatura elevada, o crescimento da planta e, consequentemente, diminui a produtividade. Não é por acaso que plantas de metabolismo C3 tendem a ser menos produtivas em ambientes muito quentes. E elas são mais produtivas, né, em ambientes de temperaturas mais amenas. Então a gente pode citar algumas plantas de metabolismo C3. Por exemplo, o feijoeiro é uma planta de metabolismo C3. Né? Ele se adapta melhor a regiões de climas mais amenos, né? Vai produzir mais em regiões de clima mais amenos. Né? Por quê? Porque nessa condição a fotorrespiração ela é minimizada. Perfeito? Aqui a gente tem um panorama de todas as reações, né, envolvendo as organelas. Aqui a gente tem o plasto, o peroxissomo e as mitocôndrias. Aqui mostrando o ciclo de Calvin, o ciclo de Calvin-Benson que acontece no cloroplasto, né? E a ribulose 1,5-bifosfato sendo convertida aqui, ó, 2-fosfoglicerato, né? E a outra molécula é o 3-fosfoglicerato, aqui para o ciclo de Calvin. Esse 2-fosfoglicerato então, precisa ser metabolizado, porque ele é tóxico, ele inibe a atividade de enzima e acaba sendo glicolato. E aí a gente vê na sequência, glicolato aqui, ó. A gente vê a sequência das reações nas 3 organelas, né, até retornar aqui, né, ciclo de Calvin aqui, novamente, aqui do cloroplasto. Percebam, por exemplo, que esse amônio aqui formado na mitocôndria, ele é reincorporado, né, formando glutamato, que é um aminoácido, né? Isso é uma sequência de reações. Aqui, essa peróxido de hidrogênio aqui com espécie reativa de oxigênio, né, está associada a estresse, também é produzido nesse processo, mas neutralizado formando oxigênio e água. Tá? Então, essa é uma das funções, e aqui estão as organelas e as reações da fotorrespiração. Perfeito? Bom, aqui uma visão geral, né, mostrando todo o processo, né, mostrando a fase química da fotossíntese, aqui, ó, no cloroplasto. O ciclo de Calvin-Benson, o ciclo C3, né? Quando a rubisco, então, opera a oxigenase aqui, produzindo 2-fosfoglicolato, o ciclo do nitrogênio, né? Aqui o peroxissomo, ciclo
que é a mitocôndria, onde ocorre inclusive liberação de CO2, né? Por isso o nome, fotorrespiração. Ok? Então, ó, o fornecimento de ATP e equivalentes redutores a partir das reações de luz nas membranas dos tilacoides é necessário para o funcionamento do ciclo oxidativo fotossintético C2. Né? E isso ocorre em 3 compartimentos, como a gente está vendo aqui: cloroplastos, mitocôndrias e peroxissomos. O ciclo do carbono, que é o ciclo de Calvin, utiliza ATP e NADPH para manter o nível adequado de ribulose 1,5-bifosfato, né? Esse ATP ele serve para converter o glicerato a 3-fosfoglicerato no ciclo oxidativo fotossintético C2 do carbono. Tá? O ciclo do nitrogênio, então, emprega ATP e equivalentes redutores para recuperar o glutamato a partir de amônio e 2-oxoglutarato vindo do ciclo fotorrespiratório. No peroxissomo, o ciclo do oxigênio contribui para remover a água oxigenada, né, que é o H2O2, formado na oxidação do glicolato pelo oxigênio. Ok? Então, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.